Olá, começa agora o JR Entrevista. O nosso convidado de hoje é o secretário-geral da Presidência da República, o ministro Jorge Antônio de Oliveira. O ministro é considerado o braço direito do presidente Jair Bolsonaro. Por ele, passam todos os atos jurídicos dos ministérios, das pastas. A gente agradece ao ministro Jorge Oliveira pela participação aqui no JR Entrevista. Ministro, a gente sempre fala da Secretaria-Geral. Qual é o papel, qual é a função da Secretaria-Geral no governo e no Palácio do Planalto? Luiz, a Secretaria-Geral ela tem o objetivo de dar o suporte administrativo para a Presidência da República. Então, não só para o presidente, quanto ao vice-presidente, os ministérios do Palácio, a Casa Civil, o Gabinete de Segurança Institucional, a Secretaria de Governo, a própria Secretaria-Geral nas suas atividades finalísticas, mas basicamente agora que se incorpora desde o ano passado a subchefia para assuntos jurídicos à imprensa nacional, nós temos a responsabilidade de olhar pela condicionalidade dos atos, verificar a formatação desses atos, o despacho com o presidente e depois a publicação e a divulgação dos atos oficiais de todos os ministérios. Ministro, eu acho que era importante também a gente explicar a subchefia de assuntos jurídicos, que é um órgão muito importante dentro do governo e foi para a Secretaria-Geral. Antes pertencia à Casa Civil e desde a ida do senhor para a Secretaria-Geral, esse órgão foi junto. Explique em detalhes o que a subchefia faz. Vamos lá, cada ministério do governo tem uma consultoria jurídica. A subchefia para assuntos jurídicos da presidência, ela faz esse serviço para toda a presidência e esses ministérios do Palácio. Quando ela estava na Casa Civil da presidência, ela cumpria um papel do ciclo completo ali da avaliação dos atos normativos. A Casa Civil faz a coordenação dos ministérios e a subchefia jurídica, ao final, fazia a análise jurídica desse ato e preparava o despacho com o presidente. Quando ela sai da Casa Civil e vai para a Secretaria-Geral, ela se soma a todos os órgãos de apoio a todos os ministérios. Então, nós ali hoje fazemos a análise, não entramos no mérito daquilo que é discutido, nem que é tratado em cada ministério, nem pela Casa Civil, mas ao ser tomada a decisão de despachar com o presidente, nós fazemos a análise jurídica e levamos esse ato à consideração. Medida provisória, tudo passa por lá, né? Medidas provisórias, decretos, análises de projetos aprovados pelo Congresso, sanções e vetos, atos de pessoal, de nomeação e exoneração, tudo que o presidente assina hoje, qualquer documento que vai à assinatura do presidente, passa pela subchefia de assuntos jurídicos. Qual tem sido o principal desafio da Secretaria, ministro? Bom, agora nós estamos diante de um novo desafio, né? A subchefia jurídica ela teve um papel importante, primeiro na formação do governo, na estrutura do governo, depois de implementar uma série de regulamentações diferentes do que os governos anteriores fizeram. Tivemos um papel importante de desregulamentar muita coisa, fizemos um processo muito forte de consolidação de normas, de revogação do excesso normativo que tinha no país, e agora nós estamos diante de uma nova fase, que a pandemia nos impôs novos desafios. Então, as demandas que foram trazidas para o governo, elas eram diferentes daquilo que já se tinha posto em termos de regulamentação. Nós tivemos que dialogar de maneira mais célere com todos os ministérios e assim com o Congresso Nacional e com o próprio Poder Judiciário para poder ter uma produção normativa diferenciada para o momento. O senhor pode dar um exemplo prático? Sim, nós tivemos várias normas, quase que a totalidade delas produzidas nesse período, que elas são vigentes apenas nesse período da pandemia. Então, nós tivemos que alterar leis de licitação, tivemos que alterar vários procedimentos, desburocratizar uma série de normas que são regulares em tempo convencional, mas a pandemia nos impõe um ritmo mais rápido. Então, como o Congresso aprovou um decreto legislativo que caracteriza esse estado de emergência, isso também nos flexibilizou a questão dos repasses de recursos a estados e municípios, que foi feito desde o início, e uma série de medidas que, em situação normal, nós teríamos todo um rito burocrático a ser feito, nós tivemos que fazer normas específicas para se adequar a esse momento. Então, desde a primeira ação do governo, quando o governo foi repatriar os brasileiros que estavam na província de Wuhan, na China, que foi o foco, em princípio, dessa pandemia, né, nós tivemos que fazer várias alterações legislativas em vários níveis, e aí tivemos um diálogo muito bom com o Congresso Nacional, onde com a pessoa do presidente Davi Alcolumbre, com a pessoa do presidente Rodrigo Maia, nos comprometemos a fazer, no caso de medidas provisórias, priorizar aquelas que tinham uma finalidade de enfrentamento direto à Covid-19 e os demais atos a gente foi tratando de forma pontual, de modo a não sobrecarregar o parlamento. Então, nossa produção nesse período, quase que na sua integralidade, visa a fazer o enfrentamento da pandemia. E são esses atos que os senhores lá na Secretaria-Geral estão tentando digitalizar todo o processo, é isso? Na verdade, o programa de digitalização do governo ele é muito mais amplo, né?
Nós estamos num processo de digitalizar todos os serviços que a administração pública federal presta ao cidadão. Então, de modo que hoje a gente quer, ao máximo possível, evitar que o cidadão tenha que se dirigir a uma repartição pública, para solicitar um documento, para solicitar uma licença, para solicitar um alvará, que ele possa ter a liberdade de fazer isso de onde estiver e o Estado ter como princípio a boa-fé do cidadão. Aquele que utilizar de informação falsa, ele responde por isso. Mas nós estamos invertendo a lógica. Hoje, até o início do governo, assim, o cidadão tinha que provar o seu direito. Agora não, o Estado tem que provar que ele não tem o direito que ele pretende. Então, isso é um volume de atos muito grande. Desde 1808, nós temos normas em vigor no país ainda. Então, nós estamos num desafio enorme não só de digitalizar esses processos. Hoje, o próprio Diário Oficial não é mais impresso. Então, todo o Diário Oficial ele é digital. Mas mesmo os serviços que o governo oferece, como, por exemplo, a emissão de uma licença, de uma carteira, de qualquer coisa que seja que o cidadão possa fazer. O próprio INSS, que talvez seja o caso que seja mais visível por boa parte da população, hoje quase que a totalidade dos serviços do INSS podem ser requeridos pelo computador, pela internet. O cidadão só vai àquele que essencialmente é presencial, que demanda uma perícia médica, mas no geral, o escopo do governo, a digitalização, ela é para isso. É para modernizar, para otimizar as relações e para que o governo se intrometa o mínimo possível na vida das pessoas. Ministro, o senhor citou os presidentes Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, respectivamente da Câmara e do Senado, e muito se fala em harmonia entre os poderes. Mas parece que essa harmonia nunca chega. Falando um pouquinho de política agora, como é que se houve essa relação entre os três poderes e essas polêmicas constantes que a gente tem visto? Isso é da democracia. Da democracia não pode ser diferente. Cada poder tem o seu papel, tem que ser respeitado por isso. O Poder Legislativo, ele detém a prerrogativa de fazer as leis. Mesmo quando o Congresso aprova uma legislação, cabe ao presidente o veto, mas a revisão do veto e a palavra final é do parlamento. E ao judiciário cabe arbitrar conflitos. Então é natural, vejo que o governo do presidente Bolsonaro ele rompe um ciclo dos 4 últimos governos de maneira mais frontal, mas se voltar a governos anteriores a esse, também conceitualmente o governo Bolsonaro é diferente. Ele foi eleito com essa proposta. Aquilo que o presidente falava na campanha é como ele age no governo e romper esse estado de coisas que já estão postas gera esse tipo de debate. E o debate é bom, o debate é saudável, a divergência ela é positiva porque nós crescemos ou reafirmando o nosso argumento ou, quando muitas vezes fizemos, voltamos atrás e dialogamos com o parlamento para construir um caminho melhor. Nem tudo aquilo que queremos é aquilo que é possível, mas o governo tem tido essa maturidade de entender, de dialogar. Não é fácil, por óbvio não é fácil, mas a democracia é assim, nós respeitamos e primamos por isso. O diálogo com o presidente da Câmara e do Senado sempre foi muito institucional. O parlamento é um parlamento novo, tem um perfil diferente dos parlamentos anteriores, com os quais o governo dialogou, mas também o Poder Executivo é bem diferente. Aquilo que estava estabelecido de relacionamento do Poder Executivo com o Congresso em outros governos não acontece agora. Então, toda essa relação que se muda é um aprendizado para todos, esse amadurecimento é normal. O Poder Judiciário, que tem uma perenidade a mais, e faz essa arbitragem dos conflitos. Hoje, o Supremo Tribunal Federal, também temos tido ali um êxito nesse diálogo. Então, dentro de um possível, respeitando as posições, obviamente que mesmo não concordando muitas vezes com certas posições, nós estamos utilizando os caminhos naturais, os caminhos previstos no nosso ordenamento jurídico para fazer esse enfrentamento, mas de maneira republicana, respeitando a posição de cada um, mantendo a nossa, cumprindo a promessa do presidente durante a campanha e assim a República segue. Ministro, o senhor está ali dentro do Palácio Planalto, e dentro dos bastidores, o senhor acha que se as decisões do Supremo forem menos monocráticas e mais do colegiado, esses atritos, já que os últimos atritos maiores têm sido entre o governo e o Supremo Tribunal Federal, o senhor acha que esses atritos podem diminuir? Não há dúvida que as decisões monocráticas, elas sempre podem ser questionadas justamente por, muitas vezes, estar parametrizada por um juízo de valor único, não ter sido debatida de maneira mais plural. A Suprema Corte, por exemplo, são 11 ministros que têm formações distintas, que têm posturas distintas, e dentro de um possível, tudo aquilo que pudesse ser debatido de maneira mais qualificada, melhor para reforçar as decisões. Agora, o presidente da República,
também toma muitas decisões monocraticamente. O que diverge é que o presidente tem uma legitimidade hoje de 57 milhões de brasileiros que votaram nele, mas governa para todos, os que votaram e os que não votaram. E as decisões do presidente também são questionáveis. Então, decretos, por exemplo, podem ser sustados por decretos legislativos, se ele exorbitar o poder regulamentar. As medidas provisórias também podem sofrer reparos, não só durante a tramitação no Congresso, mas a qualquer tempo pelo Poder Judiciário. Então, isso é normal na democracia. Se houver uma decisão, como já houve, monocrática de um ministro supremo, nós temos os recursos para fazer o enfrentamento dessa ideia, dessa tese posta nessa decisão. A quem cabe institucionalmente o advogado-geral da União fazer a defesa dos atos do presidente. Na Secretaria-Geral nós subsidiamos esse trabalho do AGU, mas até hoje isso tem transcorrido de maneira natural. A gente sabe que muitas vezes os temas são polêmicos, a mídia impulsiona muito essa divergência, mas a divergência numa democracia é algo mais natural possível. Se não houvesse a divergência, não seria democracia. Então, nós encaramos isso de maneira clara. Óbvio que o presidente, ele representa a população perante esses poderes, ele se insurge contra muitas dessas decisões, ele verbaliza a inconformidade dele no seu estilo, mas isso é próprio da democracia. Da mesma maneira que os poderes têm as suas liberdades e têm as suas competências, o presidente tem a sua legitimidade, que é a outorga que a população brasileira deu para ele exercer. Então, se ele critica um ato, se ele verbaliza contrário a esse ato, ele está dentro dessa normalidade que a democracia impõe. Então, eu vejo isso de maneira muito simples. O senhor criticou diretamente, por exemplo, a decisão do ministro Celso de Mello, que tornou público o conteúdo da reunião do último dia 22 de abril. O presidente já contestou publicamente também a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu a nomeação do delegado Alexandre Ramagem para a PF. Não é muita crítica, não é muito confronto do executivo com o judiciário? Mas, Luiz, vamos lá. Com muito mais frequência, membros do Poder Judiciário e do Poder Legislativo criticam o presidente. Isso é visto com muita naturalidade, mesmo quando essas críticas não são, muitas vezes, respeitosas. Quando se falou, por exemplo, uma associação ao nazismo com o presidente, isso é altamente afrontoso à figura do presidente da República, seja ele qual for. Agora, nos dois casos que você falou, o primeiro é em relação à questão do ministro Celso de Mello. Faço uma crítica aqui como brasileiro, dentro do devido processo legal. Havia uma investigação e um inquérito específico onde o ex-ministro Moro fazia uma afirmação de uma suposta interferência do presidente na Polícia Federal. O inquérito tinha esse objetivo de fazer essa confrontação. Nós oferecemos de imediato, tão logo foi solicitado, a íntegra do material gravado, que não tínhamos a obrigação nem de gravar, isso não era uma praxe nossa. Fizemos essa entrega voluntariamente, tão logo foi solicitado, e aquilo que poderia servir de embasamento ao inquérito era a confrontação do diálogo do presidente com o ministro, as falas do ministro ou sobre o assunto. Agora, quando se vai público, tudo aquilo que está naquela gravação, que foi obtida em caráter reservado, nós estávamos num ambiente reservado de ministro, tratando de assuntos internos do governo que podiam ter impactos em várias outras frentes, mas cada ministro sentiu a vontade para falar porque era um ambiente reservado. Como cada um de nós aqui tem a nossa vivência no ambiente familiar, no nosso ambiente de futebol, no nosso ambiente do bar, a gente se permite falar reservadamente coisas que não falamos em aberto. E aí, quando se dá uma publicidade no total daquela reunião, com temas que nada tem a ver com o inquérito, entendo sim que foi um exagero. Isso foi um exagero. E esse exagero, eu acho que todos nós temos que combater, porque aquilo que nos atinge agora, amanhã pode atingir você, pode atingir o Tiago, pode atingir cada um de nós. Então, a democracia pressupõe também que a gente defenda as garantias de todos. Então, esse foi o primeiro caso. O segundo caso que você menciona... Delegado Alexandre foi Ramagem, o delegado Alexandre Ramagem. Vamos lá. O delegado Alexandre Ramagem, ele preenche todos os requisitos para ser o diretor-geral da Polícia Federal. É delegado de carreira, de classe especial. A lei confere ao presidente, literalmente, a prerrogativa da nomeação do diretor-geral. Ele já ocupava o cargo de diretor-geral da ABIN, que é um cargo de relevo dentro da estrutura do Estado brasileiro. É um profissional sério. O presidente o conheceu depois da eleição, quando foi designado pela direção da Polícia Federal para fazer a segurança dele. Ganhou respeito interno. A ABIN se vincula ao Gabinete de Segurança Institucional. É um profissional altamente gabaritado, já passou por várias funções na estrutura da Polícia Federal. Diante de uma manifestação posta ao ministro Alexandre de Moraes,
ele entendeu por suspender essa posse, ainda que fosse uma decisão temporária. Essa suspensão da posse, nós entendemos como uma possibilidade do ministro Alexandre de Moraes esclarecer, diante da afirmação que havia sido feita, que havia um desvio da finalidade nesse ato, dele tomar posse e aí fazer uma interferência na condução da Polícia Federal, que não consegue fazer. A instituição da Polícia Federal hoje é uma organização extremamente séria, são profissionais altamente capacitados. Não há uma interferência do diretor-geral nas ações e nas operações que são feitas diretamente ali. A República não permite mais isso. Nós temos órgão de controle, Ministério Público, que caminha em paralelo. Então, o diretor-geral, basicamente, ele conduz administrativamente a instituição. Então, nós tínhamos certeza que o doutor Alexandre Ramagem era competente, preenchia os requisitos legais para tomar posse na Polícia Federal. Houve um questionamento em relação à desvio de finalidade. O ministro Alexandre de Moraes, por prudência, suspendeu essa posse. O que o presidente fez? Automaticamente, cumprindo uma decisão judicial, optou por tornar sem efeito esse ato. Nós poderíamos ter questionado esse ato e até que isso fosse definido pelo pleno. Mas nós optamos naquele momento ali para não prolongar esse enfrentamento, tornar sem efeito. O doutor Alexandre Ramagem retorna à ABIN, porque, por óbvio, como ele não tomou posse, essa nomeação não se efetivou. Ele retorna à ABIN, onde está, continua fazendo um bom trabalho, e o presidente, mais adiante, optou por indicar o doutor Rolando Alexandre, que também vem fazendo um bom trabalho. Então, de modo que foi republicano a atitude de um e de outro. Nós tivemos ali, manifestamos nos autos a inconformidade com a decisão do ministro, mas respeitamos a decisão judicial. Bom, lembrando que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10 da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia e nas redes sociais. Ministro, e já que a gente está falando sobre essa questão da suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal, nesse processo, o senhor acha que esse processo ele está enterrado ou não? Tiago, isso não cabe a gente avaliar. Assim, o que eu tenho total certeza, total convicção de que não há como fazer interferência na instituição Polícia Federal. Nós estamos em 2020. Hoje nós temos publicidade, transparência nas ações, nós temos, como eu falei, o Ministério Público que caminha ao lado das instituições da República. Então não há qualquer condição de se fazer uma interferência, como está se especulando. Não há como você colocar uma equipe para conduzir do jeito que você quer. A instituição Polícia Federal é muito maior que isso. São profissionais preparados, são servidores do Estado brasileiro, servidores de carreira, concursados, estão ali, é um concurso dificílimo. Ser delegado da Polícia Federal é para poucos, realmente. Então, assim, não há, o que eu falo muito tranquilamente, assim, que não cabe a gente avaliar a continuidade disso. Obviamente que tanto o presidente tem o seu interesse particular no andamento das questões, assim como o governo também tem de defender aquilo que faz, né? Mas nós temos confiança nas instituições para que a gente possa atingir o melhor objetivo. Por falar em polícia, o senhor defende mesmo a criação do Ministério da Segurança Pública e quem poderia ser o titular dessa pasta? Defendo, Luiz, defendo, penso que a criação ou a recriação agora, nesse exato momento, do Ministério da Segurança Pública seria positivo para o país. Foi algo que foi feito no governo Temer pela primeira vez. Eu sou profissional da segurança pública, né, tenho muito orgulho, sou egresso da Polícia Militar aqui do Distrito Federal. Para quem é do segmento de segurança pública, majoritariamente, na minha percepção, reconhece como tendo sido positiva a criação do Ministério no governo anterior. Houve, de fato, uma opção do atual governo em reunificar por uma questão de tentar diminuir ao máximo o número de ministérios. Nós tivemos um ponto positivo no início do governo, que houve um decréscimo dos índices criminais. Não foi um trabalho só do governo federal, houve talvez um efeito dissuasório daquilo que o presidente verbalizava de enfrentamento ao crime, mas isso foi um trabalho integrado com estados e municípios. A segurança pública, ela termina ficando mais perceptível, digamos, no âmbito dos municípios e dos estados. As polícias militares, as polícias civis fazem esse enfrentamento lá no dia a dia. As guardas municipais cumprem um papel fundamental na segurança pública do país hoje, cada vez mais se estruturando. E a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal tem feito aquele macro enfrentamento. Então, hoje nós temos tanto a Polícia Federal quanto a Polícia Rodoviária Federal fazendo grandes apreensões de drogas, atuando no combate ao crime organizado. Hoje o ministro André, que
à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública, conduz esse processo, tem recebido, sim, sugestões para a recriação da pasta. Eu, como integrante do governo, sou defensor da ideia, acho que é importante. A segurança pública é uma demanda muito premente da sociedade e penso que no tempo certo, da forma certa, vai ser conduzido da melhor maneira e pode ser uma possibilidade. Ministro, mas como ficaria a divisão do Ministério da Justiça? Tem a questão da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, que são questões importantes. Ficaria no Ministério da Justiça ou no Ministério de Segurança Pública? São modelos possíveis. O modelo que nós temos hoje em mente é aquele que foi criado no governo do presidente Temer. Já foi um grande avanço para aquele período. Mas há, sim, uma divergência se todos os órgãos de segurança pública, né, tal qual estabelecido no artigo 144 da Constituição, que fiquem no Ministério da Segurança, ou se os órgãos da União, Polícia Federal, Rodoviária Federal, hoje o Departamento Penitenciário, Polícia Penal, ficariam no Ministério da Justiça. Então, para isso, o ministro André já está, já há algum tempo, dialogando com vários representantes, não só das instituições, mas como das associações, dos sindicatos. Ele tem recebido gradativamente todos ali. A Frente Parlamentar de Segurança Pública no Congresso, ela é muito plural hoje, tem muitos parlamentares egressos de diversos órgãos de segurança pública, então tem contribuído com esse debate e penso que no tempo certo e da melhor maneira isso vai ser feito. Óbvio que hoje a nossa prioridade é o combate à pandemia, nós temos um enfrentamento diário ali de ações para que o governo possa dar uma pronta resposta à sociedade. A prioridade é salvar vidas, mas nós sabemos que já estamos enfrentando uma crise econômica e, em função de um potencial agravamento dessa crise econômica, nós podemos ter, sim, um problema de segurança pública no país se agravando. E nós não queremos isso. Então, é hora da sociedade se unir e achar a melhor maneira de combater todos esses problemas. Ministro, como oficial da Polícia Militar que o senhor é, como é que o senhor tem visto alguns casos bem frequentes que temos visto ultimamente de policiais militares agredindo cidadãos? Muitas imagens feitas por telefone, que vêm a público, especialmente no estado de São Paulo. Isso não preocupa, não? Lógico, é uma preocupação. Luiz, eu falo com muita tranquilidade. O papel da polícia não é fácil. O papel da polícia não é fácil. De novo, você aprende que você vai acertar 1000 vezes, na hora que você errar uma única vez, você vai ser crucificado. É óbvio que nem eu, nem você, nem o Thiago, nem ninguém que nos assiste agora, como nenhum policial militar que tem, de fato, amor pela farda, pelo aquilo que faz, se coaduna com agressões. Mesmo quando o policial é injustamente provocado, mesmo quando o policial é humilhado na rua ali, e que muitas vezes ele tem um gesto de repelir esse tipo de coisa, nenhum de nós vê de maneira positiva uma agressão de um policial. Agora, o que eu falo, a atividade da polícia não é fácil. Esses últimos episódios, por exemplo, que envolvem as manifestações são muito polarizadas, são muito intensas, é uma situação difícil, o policial não tem direito à hora extra, trabalha às vezes por turnos sucessivos ali, ele também é um ser humano como cada um de nós e, obviamente, que os comandos são muito zelosos com isso, não há corporativismo dentro das instituições. Então, tão logo se tem notícia de uma situação como essa, se apura. Como eu lhe falei, o Ministério Público também faz o controle externo da atividade policial e a gente se entristece, por óbvio, como vê, mas o policial militar não é ninguém diferente como eu, como você, como o Thiago aqui. Ele é um ser humano como qualquer um de nós. Bons e maus profissionais existem em qualquer profissão. Majoritariamente, até pela quantidade de policiais que se tem no país hoje, pela quantidade de ações que a Polícia Militar desenvolve diuturnamente, a gente vê que é muito pouco, quase insignificante, os desvios de conduta de policiais. Então, assim, também é natural, eu concordo, e o papel de fiscalizar que a imprensa exerce também, muitas vezes expõe de maneira mais preponderante esse desvio da conduta do policial, mas nós deixamos passar aqui uma série de condutas meritórias que poderiam ser passíveis de elogio também. Então, óbvio que a gente não fica feliz quando vê algo como isso, mas entendo que o trabalho da Polícia Militar ou da Polícia Civil, dos órgãos de segurança como um todo, é um trabalho muito difícil, merece um respeito muito grande da sociedade, merece ser muito valorizado, porque muitas vezes os policiais sequer são valorizados como deveriam, mas a cobrança é muito incisiva em cima deles. Então a gente precisa repensar como sociedade de nós valorizarmos mais a Polícia Militar para não termos que passar por episódios como esse. Daqui a pouco, os bastidores sobre a possível ida do ministro Jorge Oliveira para o Ministério da Justiça, no lugar de Sérgio Moro, em instantes. O JR Entrevista está de volta com a gente, o secretário-geral da Presidência da República, ministro Jorge Antônio de Oliveira. Ministro,
Eu queria saber um pouquinho do senhor, por que o senhor abriu mão da possibilidade de assumir o Ministério da Justiça? De bastidores, a gente sabia que o presidente, a primeira escolha do presidente era o senhor, o ministro André Mendonça, até durante a posse, citou que o senhor abriu mão. Eu queria saber por que o senhor abriu mão de ocupar o Ministério da Justiça. Tiago, eu penso que foi uma decisão acertada do presidente, né? De fato, ali era um momento conturbado. A saída do ex-ministro foi, de certa forma, uma decepção dentro do governo. Nós não esperávamos que fosse acontecer e não daquela forma como aconteceu. Foi um momento de muita turbulência interna, né? Aconteceu, mas o governo tinha que seguir, né? Então, o presidente reuniu todos os ministros. Num primeiro momento, de fato, considerou essa possibilidade, mas pensando de maneira um pouco mais ampla, pelo papel que eu vinha desenvolvendo dentro da Secretaria-Geral, principalmente à frente da subchefia para assuntos jurídicos, se entendeu pela minha permanência lá. Vejo que a escolha do ministro André Mendonça foi muito acertada. O ministro André, ele, na área jurídica, ele tem total conhecimento, tem feito uma boa gestão na área de segurança pública, dando liberdade às instituições, não só dando liberdade, mas incentivando as instituições. Então, basta verificar em pouco tempo, assim, a Polícia Federal fazendo várias operações, a Polícia Rodoviária Federal, que tem uma estrutura fantástica, colocou o Ágil à frente da direção-geral, é um profissional excepcional, extremamente comprometido, em pouco tempo. Vocês podem verificar a quantidade de apreensão de drogas que foi feita pela Polícia Rodoviária Federal, que hoje é uma polícia bem preparada, bem uniformizada, cumpre o papel de patrulhamento nas rodovias de maneira eficiente. Então, o ministro tem sido hábil nesse papel. Da minha parte aqui, como eu venho falando sempre, eu estou à disposição do presidente para o que ele precisar e, sem problema nenhum, acho que a escolha foi a melhor para aquele momento. Eu continuo à frente da Secretaria-Geral. Ministro, por falar nisso, o senhor é cotado para uma eventual indicação para o Supremo Tribunal Federal com a saída do ministro Celso de Mello futuramente. O senhor está preparado para essa indicação, essa possível indicação? Isso cabe ao presidente da República, essa indicação, e a aprovação do nome cabe ao Senado Federal. O momento agora de nós focarmos no governo, nós temos aqui uma prioridade de fato e um envolvimento quase que 100%, 12, 13, 14 horas por dia, trabalhando ali no enfrentamento à Covid, tudo aquilo decorrente, no nosso caso aqui, de suporte a todos os ministérios. Como eu falei, a subchefia é uma estrutura que trata do assunto que passa em todos os ministérios. Então, nós temos que trabalhar no tempo de cada ministério. Tem ministro que acorda de manhã, de madrugada, de noite, horário do almoço, final de semana, e a gente tenta responder da melhor maneira possível, de modo que esse assunto não é uma preocupação para mim agora. Mas o senhor tem esse sonho? Eu não imaginava nunca estar no governo federal, né? Já foi um sonho para mim realizado ver o presidente Jair Bolsonaro eleito, democraticamente eleito. Isso sim, né? Eu, como, obviamente, que tinha um convívio com ele desde a época da Câmara, sabia dos seus ideais, uma pessoa que tem princípios, tem um bom coração, queria fazer transformações no país. Então, a realização do meu sonho foi vê-lo eleito democraticamente, né? Então, hoje eu me coloco à disposição para ele no governo. No mais, eu acho que os nomes que são postos, como o do ministro André Mendonça, por exemplo, né, também à frente do Ministério da Justiça hoje, reúne todas as condições. O ministro André, ele é altamente preparado, o conhecimento jurídico que ele tem é impressionante, tem um currículo ali que fala por si só, mas fundamentalmente ele é uma pessoa do diálogo, uma pessoa da construção, da ponderação, e tem feito, sim, um excelente papel. Então, penso que o presidente vai saber vai saber escolher da melhor forma, no tempo certo, e o Senado vai aprovar o nome que entender que seja melhor para a República. Ministro, hoje nós registramos mais uma polêmica com a retificação do governo sobre a exoneração do ex-ministro Abraham Weintraub da Educação, que foi para os Estados Unidos também numa viagem polêmica. Isso trouxe algum desgaste para o governo, essa viagem do ministro repentina e essa retificação? O que significa tudo isso, ministro? Não, absolutamente, Luiz. É muito simples e a publicação em diário oficial, nesse particular, a responsabilidade é minha, né? Então, tanto a subchefia jurídica que produz o ato de pessoal, quanto a imprensa nacional que publica e divulga os atos, fica sob minha responsabilidade. O que ocorreu é que já havia sido dado publicidade na intenção do ministro, do ex-ministro Abraham agora, de se ausentar do governo, numa conversa que teve com o presidente da República, até divulgou isso num vídeo nas redes sociais sobre isso. O presidente aqueceu com esse pedido do ministro. O ministro fez uma viagem, aparentemente, na sexta-feira, deixou
uma carta assinada nesses termos solicitando a exoneração dele a contar do dia 19. Ele manifestou a vontade dele nesse ato. Então, nós publicamos no Diário Oficial Extra, ainda no sábado, no final da manhã, a exoneração do ministro, e nessa publicação não constava a contar de que data. Não constando, ficaria a data da publicação, como foi feito. Sábado, dia 20. Primeiro. Sábado, dia 20. Mas como o ministro previamente já havia deixado uma manifestação da vontade formalizada, por escrito, assinada, né, nós acolhemos isso no primeiro dia de expediente, que foi ontem, segunda-feira. Né, nós fizemos a retificação do ato, mantendo a exoneração dele, a pedido, como foi feito, e a contar da data em que ele manifestou e havia previamente tratado com o presidente. De modo que isso aí foi meramente uma questão formal, né, que não comprometeu em nada, não foi uma fuga nem nada, até porque o ministro sequer era procurado por nada. Lógico que toda a gestão dele à frente do Ministério da Educação, pelo enfrentamento que ele fez, pelo comprometimento que ele teve com os propósitos dele à frente do Ministério, isso criou uma série de embates, muitas polêmicas em relação a isso. Culminou com esse entendimento entre ele e o presidente de que ele saísse. Foi feito dessa maneira, foi indicado por uma posição importante de representação do país fora, seguiu para lá com sua família. A gente sabe que nós vivemos ainda, infelizmente, uma polarização muito grande, né? Então não havia sequer nada judicial contra o ministro. Mas ele entrou nos Estados Unidos como ministro, como ex-ministro, como indicado a uma instituição internacional? Como ele pede a exoneração a contar do dia 19, então a contar do dia 19 ele não era mais ministro de Estado. Então ele foi como indicado a ocupar uma posição em nome do governo brasileiro. Isso muda alguma coisa? Porque ele usou o passaporte diplomático, só o ministro teria direito a usar, ou também um indicado para um cargo como esse também poderia usar o passaporte diplomático? Isso muda do ponto de vista jurídico a entrada do ex-ministro nos Estados Unidos? Não, a meu ver não muda nada em relação a esse sentido. De qualquer maneira, o ministro Abdo vai estar no local certo, sabido, está à disposição. Ele teve um comprometimento muito grande com o governo, enquanto esteve à frente, primeiro como secretário executivo da Casa Civil, depois como ministro de Estado da Educação, cumpriu o papel dele ali, fez os enfrentamentos que entendeu por fazer. Não é uma pasta fácil, mas, como eu falei, o ministro Abraham saiu livremente, como qualquer brasileiro poderia fazer. Na condição dele, ele estava, de fato, formalmente indicado para ocupar uma posição do Banco Mundial, então não vejo nenhuma irregularidade. E qualquer coisa que precisar, eu tenho certeza que ele está à disposição, como sempre esteve. E como que o senhor vê a inclusão tanto do ex-ministro e também como o senhor vê o processo chamadas fake news no Supremo Tribunal Federal, a forma como é conduzida esse processo? Qual que é a opinião do senhor? Nós temos que ter em mente que esse processo todo, esse inquérito, vai nos trazer um aprendizado. Hoje o que se fala de fake news, que em tese são notícias falsamente plantadas, sabe? Ou quem planta sabe que a notícia é falsa e dá isso que seria o prejuízo, é algo que você já tinha um amparo dentro de uma legislação, que é você injuriar alguém, você difamar alguém, caluniar alguém. Então, o Código Penal já tinha o alcance disso. Obviamente que as redes sociais foram uma explosão nas eleições anteriores, principalmente na última eleição. Isso se tem uma potencialidade maior de dano, você tem um alcance muito maior. Hoje, todas as pessoas, das mais simples, das pessoas mais humildes, já possuem as suas contas em redes sociais diversas, né? Falam com pessoas distantes através delas e, obviamente, que há uma preocupação do Estado brasileiro, que também é nossa, de que não haja um dano maior em razão disso. Agora, querer caracterizar toda manifestação de opinião como fake news é censura. E nós lutamos muito no Brasil para ter uma democracia e vamos lutar para manter. O governo do presidente Bolsonaro foi muito claro desde o início, tanto na campanha quanto no governo, que ele defende muito claramente, eu concordo com ele, que é até mais importante que a nossa vida é a nossa liberdade. E nós vamos lutar pela liberdade, com tudo que nós pudermos fazer. Então, penso que é uma oportunidade de aprendizado muito grande. O parlamento vai ter a sabedoria para normatizar isso, para regular em lei essa inovação da sociedade, que se traduz no incremento das redes sociais, na ampliação do uso das redes sociais. O judiciário também vai ter a maturidade de entender, compreender melhor o funcionamento disso e arbitrar os conflitos decorrentes disso. E o Poder Executivo, no seu papel aqui, também vai cumprir da melhor forma possível. Então, acho que é uma oportunidade boa de nós criarmos marcos legais daqui por diante. A sociedade é muito dinâmica,
hoje com a tecnologia muito mais dinâmica do que na nossa época, na época dos nossos pais, né? Então nós temos que ter mais celeridade, mas sobretudo ponderação para não cometer excesso, né? Com o escopo de coibir um ato que é lesivo, a gente restringir uma liberdade que é legítima. Então a liberdade é o bem maior de todos nós e é por isso que nós vamos estar sempre diligentes. Ministro, uma decisão da Justiça obriga o presidente da República a usar máscara por conta da Covid. Já não era para o presidente estar usando máscara? Como é que o senhor recebeu essa notificação sobre multa para o presidente caso ele não use a máscara? Sobre a situação do presidente, ele fala por ele e se responsabiliza por isso. A defesa de ações judiciais contra a pessoa do presidente da República cabe ao advogado-geral da União. A utilização das máscaras também vem mudando ao longo do tempo, uma série de orientações, enfim. Então, eu não vou entrar no mérito da decisão do juiz que determina esse uso de máscara e impõe uma multa, me parece, sobre isso. De R$2.000. Não cabe a mim tratar dessa questão juridicamente falando. Tenho minha opinião pessoal em relação a isso. Lógico, o presidente, por ser presidente da República, tem um simbolismo muito maior, mas eu sou divergente nesse sentido de que haja uma atuação pontual, assim como houve ao presidente aqui, houve também o governo local imputando uma multa ao ex-ministro Abraham, né, como que fosse para dar um exemplo, para dar, utilizar. Penso que a lei e as normas têm que valer para todos. O senhor acha que foi uma decisão política, essa ameaça de infração ao presidente? Eu não vou entrar nesse mérito, até como lhe falei, não caberia a mim, institucionalmente, defender o presidente nesse caso. Cabe ao advogado-geral da União. Né? De fato, só faço essa reflexão. Ainda que se tenha, de fato, na figura do presidente da República, de um agente político, um simbolismo maior naquilo que eles fazem, o exemplo que se dá pela projeção que tem, nós temos que tratar todas as pessoas de maneira igual. Nós buscamos igualdade em todos os aspectos. Então, o presidente tem que ser tratado igual a todas as pessoas, assim os ministros. Ministro Jorge, mesmo não cabendo ao senhor a defesa do presidente Jair Bolsonaro, nesse caso, na decisão do juiz Renato Borelli, foi um juiz de primeira instância que decidiu. Na visão do senhor, de jurista, cabe a um juiz de primeira instância fazer essa determinação ao presidente da República? Como eu falei, Tiago, eu não vou, até para uma posição institucional, emitir um juízo de valor sobre esse assunto. Isso cabe ao advogado-geral da União e, por óbvio, ele, em contato com o presidente da República, entenderão pelo melhor caminho. Ok, lembrando que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10 da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30 e também nas nossas redes sociais. A gente vai fazer uma pequena pausa agora na entrevista e depois do intervalo o assunto é a tensão entre os apoiadores mais radicais do presidente Jair Bolsonaro. Continue com a gente. O JR Entrevista de hoje recebe o ministro Jorge Oliveira, secretário-geral da Presidência e braço direito do presidente Jair Bolsonaro. Ministro, nós vimos recentemente apoiadores do governo numa manifestação intensa na Praça dos Três Poderes, alguns lançando fogos de artifício sobre o Supremo Tribunal Federal. O senhor foi um dos poucos que criticou essa ação. Não faltou um repúdio mais intenso por parte do governo por uma atitude como essa? Luiz, eu fiz uma manifestação que eu ratifico aqui. Eu repudio qualquer ato de hostilidade a qualquer dos poderes. Como repudiei verbalmente também e manifestei em outras oportunidades, em entrevistas que dei, de jogar tinta no Palácio do Planalto, qualquer ato de hostilidade ao Poder Executivo. Então, nós temos que repudiar independente de qual poder seja. Agora, como eu venho falando e defendendo, a democracia, ela tem esses debates mais acalorados, tem ações mais exacerbadas e que tem que ser contida na medida dos seus excessos. Não defenderei nunca, independente de apoiar o governo ou não, quem vá depredar o patrimônio público ou privado, atos de vandalismo, atos de agressão física ou agressão verbal que não tem a ver com uma crítica legítima ao papel de cada um. Então, nesse particular, não defendo esses atos, independente de serem pró ou contra o governo, e não defenderei nunca. Como tenho certeza que o presidente nunca estimulou isso também, de que houvesse essa afronta. O presidente, ao contrário, é uma pessoa que sofre muitas agressões, né, sofre muitas hostilidades pela forma como ele vem se defendendo ali, mas nunca patrocinou esse tipo de coisa. Então, quem se excedeu
nas suas ações, responda por elas, independente de que lado esteja. O senhor acha que a prisão desses membros mais radicais, principalmente daquele grupo chamado de 300, essas prisões estão corretas? Eu não tenho como avaliar porque eu não tenho acesso aos autos. E aí cabe a eles e aos seus advogados a avaliarem isso. O que me causa uma certa surpresa, eu acho que a todos, é que são atos que, em alguma medida, você tem de apoiadores e não apoiadores do atual governo, mas que somente supostos apoiadores do governo que foram alcançados, digamos assim, por esse inquérito. Então, lógico que isso é um ponto de preocupação. Mas, como eu falo, independente de serem apoio ao governo ou não, merecem, sim, o seu reparo todos aqueles que excederem nas suas manifestações. Aqueles que agredirem, aqueles que destruírem, que vandalizarem, têm que ser punidos por isso. Eu mesmo sou vítima disso, em face dessa minha declaração, que é republicana, que é em defesa das instituições, do fortalecimento de todas as instituições, e é assim que nós vamos reafirmar nossa democracia. Eu fui alvo de muitas críticas duras, por pessoas que, em tese, são apoiadores do governo. Como que o senhor recebeu essas críticas? Não, isso demonstra que a gente não tem nenhum controle sobre as pessoas falam por elas. E muitas delas eu não concordo, mas eu respeito, e não respondi ninguém em relação a isso. Tudo vejo com uma maneira... É natural que as pessoas estejam insatisfeitas com uma série de coisas que existem no país hoje. Só que nós estamos há 1 ano e meio no governo. Então, nós estamos tentando corrigir, não somos perfeitos, mas estamos tentando corrigir um estado de coisas posto há 30, 40 anos. Então, as pessoas têm uma ansiedade que o governo chegou, tem que resolver todos os problemas dos quais ele se insurgiu, e eu não sou diferente. Então, assim, a minha crítica que eu faço a essas pessoas é que elas não vejam de maneira pontual. Tem que ver de maneira mais ampla, realmente. Então, se eu fiz uma defesa do Supremo, do Congresso, do Poder Executivo, é porque eu quero fortalecer a nossa democracia. E vou fazer a defesa do Poder Executivo, como tenho feito desde o início do governo, naquilo em que estiver sendo afrontado. O presidente vai deixar de frequentar essas manifestações, a exemplo do que ocorreu no último final de semana, quando ele não participou? No último final de semana, o presidente esteve fora de Brasília. Foi ao Rio? Foi ao Rio. No anterior, né? Nos últimos dois, o presidente paraquedista. Houve uma mudança de posição do presidente? presidente? Não houve. O presidente, ele toma as atitudes dele, ele se responsabiliza por isso. E tenho a certeza que aquilo que o presidente fizer, eu estarei ao lado dele, como sei que muitos ministros estarão, e a população, em sua grande parte, tem compreendido essa dimensão. Quando eu falo muitos ministros, eu quero falar dos ministros atuais, que estão e permanecerão no governo. O presidente, ele é um líder nato ali para a gente, é uma pessoa que nos conduz ali com um propósito que não é fácil. Você mudar o estado de coisas não é simples. A população tem que entender, refletir sobre isso e legitimar o presidente para que ele possa prosseguir. Agora, quando atinge também um dos ministros do governo, uma das estruturas do governo, enfraquece também o presidente. Então, de modo que eu encaro de forma muito legítima as críticas, eu vejo de forma muito positiva. Agora, aqueles que querem criticar de uma maneira mais intensa, que colaborem, nos ajudem. Aquilo que eu estou sendo imperfeito, aquilo que eu puder melhorar, eu tenho total humildade de reconhecer o erro, de acolher uma sugestão. E se for para ser melhor para o país, eu faço de outro jeito que não seja o meu, não tem problema algum. Ministro, a gente está terminando o programa quase, 1 minuto só. O senhor deu uma declaração aqui falando que a gente vai lutar pela liberdade, né? E sempre tem pessoas, principalmente da oposição, que acusam o governo de poder praticar um golpe. Qual que seria o limite dessa luta pela liberdade do governo Jair Bolsonaro? O governo Jair Bolsonaro é um governo legítimo porque ele disputou uma eleição dentro das regras democráticas. Então, durante 9 eleições, ele cumpriu exatamente aquilo que a Constituição, as leis e as normas do Tribunal Eleitoral estabeleciam para concorrer. Foi vereador, 7 vezes deputado federal eleito e hoje é presidente da República. Então, se ele fosse uma pessoa autoritária ou fosse contra o regime posto, ele não teria disputado todas essas eleições. Então, enquanto a nossa República estiver funcionando dentro das normas democráticas, nós vamos respeitar as normas. Nós defendemos isso. Nós defendemos a Constituição, o presidente defende a Constituição. Nós defendemos as leis postas no país, mesmo aquelas que nós não concordamos, nós respeitamos e cumprimos as leis. E enquanto isso estiver sendo feito, tenho certeza que nós estaremos do lado de todos os poderes. Então, o presidente, tenho certeza absoluta que não quer
dar nenhum golpe, mas também não quer sofrer nenhum golpe. Muito obrigado, ministro. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir o JR Entrevista na Record News às 10 da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia e também nas nossas redes sociais. Nós agradecemos ao ministro pela entrevista e agradecemos a você pela sua audiência. Até a próxima.